Oi, gente. Eu resolvi fazer um vídeo para contribuir um pouquinho com o assunto explicado pelo professor, para tentar auxiliar vocês no assunto, tá certo? Então, vamos lá, vamos iniciar. Vamos lá, gente. É o seguinte: o assunto em questão no momento são expressões algébricas. Para ser mais específico e direto, o assunto passado pelo professor é o valor numérico das expressões algébricas. Mas antes de chegar lá, eu vou falar sobre alguns pontinhos com vocês, tá certo? Falaremos sobre o que são expressões algébricas, depois um pouquinho sobre a nomenclatura, o que são termos semelhantes e simplificação, e para concluir, chegaremos no ponto valor numérico das expressões algébricas. Ok, galerinha? Então vamos lá. Primeiro, expressões algébricas. Poxa, professor, o que são expressões algébricas? Vale lembrar, certo? Expressões algébricas são expressões matemáticas que envolvam letras e, se possível, números. Ou seja, são expressões que a gente usa muito no dia a dia, na nossa sala de aula. Vamos lembrar um pouquinho, ó, no slide a seguir, ó. Vejamos alguns exemplos, ó. 3A mais 2Y. Conseguem ver letras e números? X ao quadrado, lembrando que é sempre 1x ao quadrado mais 7x. Outro exemplo, a ao quadrado menos 2ab mais b ao quadrado são expressões matemáticas que envolvam números e letras. Aí agora vamos tentar lembrar de uma coisinha que a gente já falou. Como é que eu chamo na matemática esse númerozinho e como eu chamo essa letrazinha na expressão? Vocês lembram? Lembra como é que a gente chama? Ó, se temos aqui, por exemplo, 3x, o número nós chamamos de coeficiente. E a letra, nós chamamos ela de parte literal, não esqueça. Então, como é que a gente conhece esses nomezinhos? Coeficiente e parte literal. Vejamos alguns exemplos. Olha aqui. Esse primeiro aqui é composto por duas partes, certo? Nós temos aqui, ó, 3A, dois membros, mais 2Y. No primeiro, a primeira parte aqui, nós temos, ó, o 3A, onde o 3 é o coeficiente e o 2 vai ser a parte literal. Nesse segundo exemplo, vocês agora, o 2 é o quê? O 2 vai ser o coeficiente e o Y vai ser a parte literal. Próximo exemplo aqui, o 2. Lembrando, 1x². O número 1 aqui vai ser o coeficiente e o x ao quadrado vai ser a parte literal. Lembrando que x ao quadrado é x vezes x, viu, gente? Isso é o que é o x ao quadrado. Logo, duas letras. Por isso que isso tudo, o x ao quadrado, apesar de ter um númerozinho ali, isso aqui é parte literal. 7x. 7 é o coeficiente e o x vai ser a parte literal. Para terminar esse um pouquinho maior, nós temos 1a ao quadrado mais 2ab, lembrando que tem uma multiplicaçãozinha aqui, mais b ao quadrado, ou seja, 1b ao quadrado. 1 é coeficiente, menos 2 aqui, ó, é coeficiente, e o 1 é coeficiente. A ao quadrado, parte literal, AB, parte literal, e B ao quadrado, parte literal. Não é tranquilo? Não é de boa, né? Sossegado numa boa, sem problema? Então, vamos dar sequência. E nós temos aqui agora, ó, muito importante lembrar disso aqui. Já foi dito em sala de aula, em outros momentos, em outras oportunidades. Não esqueçam, se os termos algébricos possuem a mesma parte literal, se a parte literal for idêntica, eles são chamados de termos semelhantes. Como assim, professor? Se as partes literais forem idênticas. Exemplo, 3x e 5x. As partes literais não são idênticas, x e x, então esses dois termos são chamados de termos semelhantes. E os termos semelhantes podem ser somados ou subtraídos. Para que isso? Para reduzir a nossa expressão. E assim a gente pode fazer o cálculo de forma mais fácil. Nunca esqueçam disso, viu, galerinha? Exemplo aqui, ó. Imagine. 3x² mais 5x mais x ao quadrado. Observe que nessa expressão, dois termos, eles têm
a sua parte literal idêntica, ó, 3x² e 1x². Observa que a parte literal desse é x² e a parte literal desse é x². Então, se a parte literal deles são iguais, nós chamamos esses termos de termos semelhantes. É o que podemos fazer. Podemos fazer a operação com esses termos, ó. 3x², como está aqui, mais 1x² mais 5x. Fazendo a operação, nós temos 4x² mais 5x, ou seja, a gente reduz nossa expressão algébrica para que agora a gente possa calcular. Então, ó, um ponto importante. Sempre que possível reduzir a sua expressão algébrica, reduza seu cálculo, diminua para poder ficar mais fácil na frente, tá certo? Sempre que possível, reduza. Agora que passamos por toda essa introdução, podemos sim entrar no assunto valor numérico da expressão algébrica. Então, o que seria encontrar o valor numérico da expressão algébrica? Lembra do que eu falei lá no início do vídeo. Se quiser voltar, volta. É o seguinte, a expressão algébrica, ela é uma expressão matemática formada por letras e números, se possível, números. Então, nem sempre vai ter números ali, sempre vai ter letras. Como é que eu posso dar a expressão numérica dessa expressão algébrica? Como é que eu posso dar o valor numérico dessa expressão algébrica? É muito simples. Essa letra, como vocês sabem, ela é uma variável. Ela é uma letra desconhecida, que pode assumir qualquer valor. E o que é que a gente precisa fazer? Dado o valor, o número dessa variável, nós substituímos ela na expressão para encontrar o valor numérico dela. Por exemplo, gente, ó, observa aqui. Imagine a expressão algébrica. 4x² mais 5x. Observe que eu não posso reduzir essa expressão. Eu quero saber, isso aqui é uma expressão algébrica, letras e números, coeficiente, parte literal. Qual é o valor dessa expressão se o x, ó, quando o x vale quanto, pessoal? O x vale 2. O que é que eu preciso fazer? Eu tenho que pegar o número 2 e substituir na expressão algébrica. Por exemplo, ó, 4x². No lugar do x, eu coloco quem? Coloco o número 2. Observa aqui, 4 vezes x². Mais 5 vezes x. 5 vezes, pego o 2 e coloco no lugar do x. Então, nós temos 4x² mais 5x, ou seja, 4 vezes 2² mais 5 vezes 2. Antes de concluir, vamos lembrar mais uma coisinha importante, certo? É muito importante esse ponto. Ó. Vamos lembrar o seguinte, em qualquer expressão matemática, e vocês estudam desde quando eram mais pequenininhos, né? Como eu digo com vocês, eram menorzinhos, eram gurizinhos, que nas expressões numéricas, vocês precisam, existe uma ordem de operações que devem ser seguidas. A gente não pode chegar e fazer qualquer operação. Eu vou sempre, vou somar primeiro porque eu estou com vontade. Não, a gente tem uma ordem a seguir. Então, quando aparece uma expressão numérica com várias operações, adição, subtração, multiplicação, divisão, potenciação, radiciação, tem uma ordem a seguir, certo? Olha a ordem. Primeiro, sempre faz a potenciação e a radiciação, sempre. Depois, sempre faz a divisão e a multiplicação. E, por fim, a adição ou subtração. Ou seja, se aparecer uma multiplicação e uma adição, primeiro multiplica, depois soma. Uma multiplicação e uma subtração. Primeiro multiplica, depois subtrai. Uma potência ao quadrado, um número elevado ao quadrado, por exemplo, e uma subtração. Primeiro calcula a potência, para depois fazer a subtração. Então, sempre não esquece disso. Tá certo, gente? Voltando aqui, ó. Depois desse ponto, a gente já falou, substituir o número 2 no x. Então, pessoal, temos 4 vezes 2 elevado ao quadrado mais 5 vezes 2. Primeiro, sempre a potência. Vai ficar 4 vezes 2 elevado a 2, 4, mais 5 vezes 2. Agora, a multiplicação. 4 vezes 4, 16. 10, 5 vezes 2, perdão, 10. E agora, a adição. Sinais são iguais, ó, mais 16 mais 10, certo? 16 mais 10, temos 26. Então, chegamos no valor numérico da nossa expressão algébrica quando o x vale 2. Certo? Então, se o x valesse 3, teria outro valor. Se o x fosse menos 5, teríamos outro valor.
Certo? Vamos agora para um exemplo. Certo, agora vamos para o exemplo 2, né? Vamos lá. Olha a expressão algébrica. 5A mais 4B menos 7AB. Muita atenção aos sinais, tá certo? Nesse jogo vai precisar de um pouquinho de jogo de sinal. Vamos lá. Se o A vale 2 e o B vale 3. Então, se eu já sei o valor do A e eu já sei o valor do B, eu sei o valor de todas as letras envolvidas. Eu sei o valor de toda a parte literal. Então, o que é que eu preciso fazer? Substituir os valores conhecidos na expressão. Qual é a expressão? 5A, 5 vezes A, mais 4B, 4 vezes B, menos 7 vezes A vezes B. Onde tiver o A, eu vou colocar o 2. Ó. Onde tem A, eu coloco o 2. Onde tem A, eu coloco o número 2. E onde tiver B, eu coloco o número 3. Onde tiver B, eu coloco o número 3. Então, vamos ter 5 vezes 2, mais 4 vezes 3, menos 7 vezes 2 vezes 3. Agora, faremos as operações. Lembrando, primeiro a multiplicação. 5 vezes 2, 10, mais 4 vezes 3, mais 12, menos 7 vezes 2 vezes 3, certo? 7 vezes 2 é 14, 14 vezes 3, 42. Menos, o número positivo e número positivo. Mais com menos é menos. Menos com mais é menos, certo? Sinais diferentes é sempre negativo. E agora nós temos o 10 positivo, mais o 12, menos o 42. Primeiro, juntamos os positivos, ó. Mais 10 com mais 12, crédito e crédito, a gente soma. 10 mais 12, 22. Nós temos mais 22 menos 42. Crédito e débito. Se você tem de crédito 22 e consegue um débito de 42, ou seja, você vai ficar devendo. Você vai ficar com quanto? Vai ficar com menos 20, que é o nosso resultado final. Pronto, pessoal, espero que vocês tenham compreendido, espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. E agora vamos às brincadeiras de matemática. Passarei agora para vocês os exercícios. Agora é assim, nessa vida de quase youtuber gravando esses vídeos, vou mandar para vocês. É filho passando para um lado, filho passando para o outro, e a gente continua nosso vídeo. Certo, pessoal? Então, até mais. E agora é hora da brincadeira de matemática. Divirtam-se, viu, galera? Vai à atividade agora.